O Natal de 25 de dezembro. O Natal de 25 de dezembro teve início com Semíramis, mulher de Cã, um dos filhos de Noé. Cã foi aquele que foi amaldiçoado por Noé por ter visto a sua nudez. E pelo que se nota, esta maldição que caiu sobre Cã e seus descendentes não foi pelo simples fato de ter visto seu pai nu. Cã parece ter ido muito mais além. Pois ver a sua nudez ou descobrir a sua nudez, quando a Bíblia usa esses termos, ela quer dizer prática ou relação sexual. Pode observar isso pela leitura do livro de Levítico, capítulo 20, versículo 17 a 20. Esse foi o pecado de Cã. E lendo a genealogia, seus descendentes fundaram Sodoma e Gomorra, que mais tarde foram destruídas por causa de tais práticas homossexuais. Você pode ver em Gênesis capítulo 10, versículo 6 ao 20. E no capítulo 19 do mesmo livro de Gênesis, no versículo 1 e subsequentes, ali narra a destruição de Sodoma e Gomorra. E ali, quando aqueles homens, anjos, que Deus enviou para a casa de Ló, para tirar aquele homem justo daquela cidade ímpia, podemos notar que aqueles homens daquela cidade tentaram coagir a Ló para que deixasse que ele conhecessem aqueles homens que estavam em sua casa. E essa palavra conhecer que a Bíblia usa, ela traz o sentido de ter relações sexuais. Então, por aí nós podemos notar que essa prática pecaminosa de Cã se espalhou por todos os seus descendentes. E dele, Cã, se originou as nações de práticas pagãs, tais como idolatria, ocultismo, homossexualismo e muito mais. Nações essas que conhecemos: Babilônia, Egito, Roma, Síria e muitas outras. Cã teve um filho chamado Nirode. Nirode veio a matar seu próprio pai e ter relação sexual com a sua própria mãe. Nimrod começou a ser grande e poderoso na terra.
Gênesis 10, versículo 8 a 12, 1 Crônicas 1:10 narra isso. E pelos livros históricos, esse Nimrod começou a se intitular o próprio Deus, poderoso e brilhante como o sol. Prática que podemos ver isso nas nações egípcias, nos seus faraós, em Babilônia, nos seus reis e em muitas outras nações originárias desse personagem. Nimrod também fundou Babel, uma torre que queria tocar nos céus. Podemos ver o relato em Gênesis no capítulo 11, onde ali o Senhor desceu e confundiu a todos. Pois Nimrod, como seu próprio nome já diz, rebelião, rebelar, ele foi um personagem que se rebelou contra Deus e o seu reino. A ordem de Deus era que o homem se multiplicasse e espalhasse, enchendo toda a terra. Nimrod, através da construção da Torre de Babel, ele tentou impor-se a esta ordem divina. Nimrod também fundou Babilônia, cidade e nação pagã. Nos diz a história que Nimrod foi morto por seu tio Sem, devido à sua rebelião contra Deus. Sua mãe e esposa continuou com a sua prática idólatra. E para disfarçar, ela disse que Nimrod não havia morrido, mas que havia retornado para o seu lugar no céu e que agora brilhava através do sol, o qual ele próprio já se dizia Deus. Semíramis continuou com suas práticas de orgias e veio a engravidar-se, afirmando que sua gestação era a encarnação de Nimrod, seu filho e esposo, e era um presente dos deuses. Quando essa criança nasceu, deu-lhe o nome de Tamuz, no dia em que ele nasceu, dia 25 de dezembro. Tamuz continuou com a prática da caça. E num desses dias, ele veio a ser morto por um animal selvagem, e seu corpo ficou sobre um tronco, onde ali apodreceu. Dias depois foi encontrada por sua própria mãe, que ordenou às suas sacerdotisas que chorasse por seu filho durante 40 dias. Ao término dos 40 dias, observou que naquele tronco, onde ela havia encontrado o corpo apodrecido de seu filho, havia um galho de pinheiro, que sua mãe, a rainha das sacerdotisas, usou como símbolo
para dizer do retorno de seu filho esposo ao céu, onde toda aquela nação acreditava. O símbolo pagão dessa religião era a mãe com sua criança. A Pérsia, que veio dominar o mundo depois, manteve esse símbolo, mas mudou os nomes. O mesmo fizeram os gregos, chamando-os de Zeus, Afrodite e Eros. Os egípcios, que depois dos gregos se tornaram uma poderosa nação, dominando toda aquela região, também mudaram os nomes, mas mantiveram as práticas. E os nomes passaram a ser Osíris, Ísis e Órios. No tempo de Jesus, o domínio era romano, e ele também mudaram os nomes para Vênus e Cupido, deixando de lado a figura paterna. No tempo de Jesus, quem dominava o império e toda aquela região e o mundo de então eram os romanos. Em 325, com a vinda de Constantino, que se uniu à igreja já apostatada, para agradar também aos pagãos e cristãos, deram aos ídolos os nomes do cristianismo, como Jesus, Maria, José e muitos outros. E a comemoração do 25 de dezembro, que era para Tamuz no Império Babilônio, e que se tornou para Osíris, Ísis e Órios no Egito, Constantino agora mudou para a figura de Maria e de Jesus. Daí se originou a comemoração do Natal em 25 de dezembro, como sendo o nascimento de Cristo, mas na verdade era o nascimento de Tamuz, um rebelde contra o reino de Deus. Aí eu lhe pergunto, com toda esta comemoração, que parece linda e maravilhosa, onde dá o nome de Natal de Cristo, onde se prega a confraternização e a distribuição de presentes, eu lhe pergunto, quem recebe esta honra? Com certeza é o pai da mentira, conforme está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 44.
Paulo, na carta aos Coríntios, ele lhe enfatiza bem claro que aquilo que os homens, os pagãos, oferecem aos ídolos, estão oferecendo a demônios. E como cristãos, nós fomos chamados para vivermos segundo o Evangelho de Cristo, segundo aquilo que Ele nos ensinou e deixou para a orientação de sua igreja. Fomos chamados a agradar a Deus e não ao mundo. Fomos chamados a viver segundo as palavras de Cristo e não segundo os rudimentos deste planeta decaído. E este mês de dezembro, na região de Israel, é um mês de período de chuva onde cai geada. E a profissão predominante daquela região é o pastoril, homens cuidando de rebanhos, o que era improvável e impossível que nessa época os seus rebanhos estivessem no campo, pois era uma época chuvosa e de geada, como podemos notar no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Ali fala que por ocasião do nascimento de Jesus, os pastores guardavam o seu rebanho no campo. Então era uma época de sol e de noite clara. E pelos estudos, isto é comprovado que Jesus tenha nascido no final de setembro para agosto, ou final de setembro para outubro, que seria um mês ou uma época de sol e de noites claras. E ali no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus diz que os pastores que guardavam o seu rebanho, na vigília da noite, apareceram a ele um anjo, o qual anunciou e deu-lhe a maravilhosa notícia do nascimento de Jesus. E não é em vão que a própria Bíblia não registra a data do nascimento de Jesus, não deixa isto marcado, porque a palavra de Deus diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então Deus, Ele está mais interessado e Ele busca isso de mim e de você, é que venhamos a abrir o nosso coração, convertendo-se de nossos pecados de nossa vida vã de viver e aceitando a Jesus Cristo como um único Salvador e Senhor e passando assim a viver de acordo com a sua santa palavra, com seu santo Evangelho. E não sejamos como eram os fariseus da época de Cristo, que está registrado no Evangelho de Mateus capítulo 15 e no Evangelho de Marcos capítulo 7, onde Jesus diz que aquele povo honrava-o com os seus lábios, mas o seu coração estava longe, estava afastado de Deus, e procuravam honrá-lo por meio de tradições e costumes dos homens, e não segundo aquilo que Deus deixou ordenado em sua palavra.
Então, o conselho da palavra de Deus para mim e para você hoje é que escapemos das tradições humanas, dos costumes mundanos, por mais que possa parecer lindo e maravilhoso, mas é uma farsa e um engano. E Deus quer, na realidade, é que não aconteça com ele como aconteceu no seu nascimento, onde não havia lugar nas casas nem na hospedaria, e ele teve que nascer numa manjedoura entre animais. Abra o seu coração, pois está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 20. O próprio Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Esta porta não é da sua casa, dessa casa física, mas é a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O mesmo convite Jesus faz hoje. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados das coisas deste mundo, das tradições dos homens, dos costumes pagãos que não agradam a Deus. Ele lhe faz este convite. Vinde a mim, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por essas razões aqui apresentadas, eu não comemoro e não aceito este Natal de 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. É uma prática pagã que com certeza entristece o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todo lugar a todos os homens que se arrependam. E ele diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado.
Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.